sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Senhora Moraes Lê. Meu nome é Luísa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as poucas leituras que eu fiz no mês de março. Bom, e já aviso também que também não vou colocar dessa vez, nesse mês, a parte de filmes, porque eu sou taurina e estou com preguiça. Simplesmente por isso. Março, talvez, né? Tipo, o canal é novo, então se vocês tiverem visto, tivemos um janeiro consistente, começamos o canal em janeiro, tivemos um janeiro consistente, fevereiro consistente, com vídeos às quintas-feiras também, além dos domingos. E aí, em março, estive ocupada. Foi um mês diferente, foi um mês surpreendente em alguns aspectos e por isso acabou não tendo vídeo nem no domingo, que eu achava que sempre teria, nem, obviamente, nas quintas-feiras, mas tiveram, acho que 2 domingos e uma quinta-feira com vídeo, então acho que em março nós tivemos 3 vídeos aqui nesse canal. Enfim, vamos então para as leituras, que também são 3. Né? 3 é aquele número, né, cabalístico. Então vamos começar com as leituras finalizadas. De leitura finalizada, a primeira, né, A Paixão Segundo GH. Aqui a gente tem então um romance de fluxo de consciência da Clarice Lispector. Vai falar sobre essa mulher que a gente só sabe as iniciais, né, GH. E na verdade, essa mulher conversando com alguém, com um interlocutor, ou escrevendo para alguém, enfim, dividindo aí todos os seus pensamentos, desde que uma faxineira dela pediu as contas e ela vai lá, né, nesse quartinho do fundo, limpar. E aí ela descobre que esse quartinho está totalmente limpo, tá tudo certinho, só que tem uma barata ali, e aí essa barata vai gerar muitas e muitas reflexões, assim, inúmeras mesmo. A gente já começa, antes dela encontrar a barata, ela já tem reflexões, a gente já tem essa questão de... muito interessante dela falar que ela tem uma terceira perna, que quando nós nos tornamos adultos, a gente tem essa terceira perna que é como um sustento pra gente, pro nosso ser, e também, na verdade, é uma coisa que prende a gente. E quando nós somos crianças, nós não temos essa terceira perna, né? Nós temos só 2, e é assim que nós fazemos todas as nossas descobertas na infância e vivemos nossas aventuras, né? Claro que vai muito além disso, isso aqui é só o começo do livro, essa reflexão da terceira perna. E aí, quando ela encontra a barata, então, o negócio vai muito além, muito além. Então, é todo realmente um conflito existencial aqui. A minha relação com a Clarice Lispector, no geral, é complicada. Esse aqui, na verdade, é o meu terceiro contato com a autora. O meu primeiro contato foi com Felicidade Clandestina na escola. Tiveram contos que eu adorei e tiveram contos que eu odiei com todas as minhas forças. Ainda quero reler. Aí eu li A Hora da Estrela, que eu adoro. Realmente gosto muito desse livro, mas não é exatamente uma característica da obra dela, né? A história da Macabeia, é tudo mais estruturado, né? De certa forma. E aí, então, temos A Paixão Segundo GH, que realmente eu acredito que seja, né, uma dessas obras dela que são realmente características do que ela faz, né? E aí, então, quando eu estou lendo Clarice, em todas as vezes, com exceção da Hora da Estrela, mas assim, lendo Felicidade Clandestina aos 16 anos e lendo agora A Paixão Segundo GH, 15 anos depois, tipo, eu acredito que tem 2 Luísas lendo esse livro. Uma Luísa
que fica assim, meu Deus, tipo, uma coisa tão pequena pode desencadear reflexões tão grandes e tão interessantes de se acompanhar, né? São reflexões interessantes, são reflexões que a gente vai levar para a vida. Eu vou reler esse livro, com certeza, em algum momento da minha vida. Eu tava sem os post-its e aí eu cometi um crime. Algumas pessoas devem achar que é um crime, mas eu peguei e dobrei as partes que realmente me interessaram, me instigaram e me propuseram ainda maiores reflexões. E uma das partes da literatura realmente é propor, né, reflexões e ficar pensando sobre elas e tudo mais. Então, é muito interessante essa parte. Mas apesar de ser um livro pequeno, né, eu demorei milhões de anos pra ler, justamente por causa disso, né? Tipo, só porque é pequeno não significa que seja rápido e fácil de ser lido, porque você tem uma vasta gama de informações para absorver e para refletir e tudo mais. Então, assim, se você pegar esse livro e ler em um dia, I'm so sorry. Tipo, você leu errado. E, assim, existem formas, sim, erradas de ler livros, e livros reflexivos não são para serem engolidos, né? Então, é para você degustar. E, bom, eu degustei, e aí, ao mesmo tempo que estava degustando, né? Tipo, nossa, olha essa reflexão aqui e tal. Tinha outro lado meu que ficava assim, caraca, é só uma barata. Tipo, você precisa mesmo chegar até o ponto de pensar em aborto e tudo mais, tipo, na sua vida sexual e tudo mais, por causa de uma barata. Tipo, sério mesmo? Então, existem esses dois lados, né? Aquele lado realmente reflexivo, sentimental, tipo, nossa, mas esse pensamento aqui é crucial pra vida, principalmente de uma mulher, né? Pra gente pensar sobre isso, tal, tal, tal. E aí existe aquele lado mais racional, que é tipo, Luísa, por que você tá lendo isso aqui? Qual que é a sua? Qual que é a dela? Sabe? Mas eu acho que faz parte, né, da nossa vida de leitor, e principalmente com uma autora tão complexa como a Clarice, você ter uma relação talvez até extrema, talvez seja até natural que a gente tenha esse tipo de relação, né? Essas duas Luísas brigando entre si durante uma leitura. Eu acho que isso deixa também a leitura bem rica e assim, só porque um lado seu não gosta 100% de um livro, porque acha assim, caraca, essa mulher tá exagerando demais nas reflexões, porque assim, realmente é um negócio banal, é uma barata ali. Tipo, a única coisa que você tem que fazer é pegar e jogar a barata fora. E aí ela vai e começa a pensar nessas coisas. Uma pessoa que é 100% só esse lado não vai curtir um livro desse. Mas, quando você pensa assim, em como cada uma dessas reflexões não só faz parte do ser dessa mulher GH, né? Mas faz parte de todos os questionamentos que a gente tem ao longo da nossa vida. Pouco importa se é uma barata ou se é qualquer outra coisa que desencadeou esse tipo de reflexão, né? Então, eu acho que a beleza da literatura não é você, assim, amar ou curtir 100% um livro e venerar a autora também, né? Mas é sim essa questão de, tipo, você conseguir refletir e você também sentir um incômodo, porque talvez esse incômodo também seja proposital, né? Não fiz leituras extras sobre essa obra, só fui eu e meu sentimento mesmo, e tá tudo bem também. Eu acho que as leituras extras, como se diz, são leituras extras mesmo, e eu acho que essa Luísa de hoje, lendo esse livro, teve essa relação com esse livro, e aí no futuro, porque com certeza esse livro ele é tão profundo e tão complexo que com certeza ele exige uma segunda, uma terceira, uma quarta, trocentas mil leituras, assim. Então, sempre vai ter alguma coisa que você não prestou atenção, obviamente, na primeira leitura, ou que não te tocou naquela leitura, porque aquela pessoa que você era naquele momento
não tinha muita relação com aquele assunto. Mas quando você tiver aí, sei lá, 2 anos pra frente, né, em 2027, talvez aquele ponto que você não deixou marcado seja um ponto que vai fazer muito sentido pra você. Então, eu tenho certeza que esse é um tipo de livro como esse. E então, vamos para a próxima leitura. A próxima leitura que eu finalizei é esse pequenininho aqui, que é O Mínimo sobre o Monteiro Lobato. Então, é tipo uma mini biografia do Monteiro Lobato. E, na verdade, eu peguei a trabalho. É uma gracinha, assim, o jeito que esses mínimos são feitos, olha só, eles são pequenininhos e tal. E eles são rapidíssimos de ser lido, tipo, ele é um formato de bolso e ele tem só 118 páginas. Então vai acompanhar desde o nascimento do Monteiro Lobato até a sua morte, vai falar sobre as suas principais obras, sobre o seu envolvimento social e político na sociedade brasileira daquela época. E é claro que um livrinho desse, né, não vai abarcar 100% da vida de uma personalidade forte e complexa como a do Monteiro Lobato, e nem se propõe a isso. É realmente um pontapé inicial para você conhecer algum assunto, né, e nesse caso é a biografia dele. Então, assim, eu usei esse livro porque eu precisava trabalhar com um livro dele, do Monteiro Lobato, no meu trabalho. E aí eu pensei, eu vou pegar esse livrinho que eu já tenho e vou ver se eu descubro alguma coisa que possa me ajudar. E ajudou, e tá ótimo. É melhor do que, né, pegar, assim, uma Wikipédia da vida. Temos aqui um trabalho pequeno, singelo, mas que tem os pontos principais e que também fornece uma boa bibliografia. Então, assim, se você quer ir atrás, se você quer se aprofundar nessas questões do Monteiro Lobato, você pode pegar a bibliografia que o autor usou nesse livro e ir atrás dessas informações e, obviamente, pegar outras coisas que estão fora daqui, né? E fora da bibliografia desse livro. Então, eu achei bem legal mesmo. O outro livro que eu li e finalizei foi Absolutamente Romântico. Esse livro aqui, ele é o 4º livro do Clube de Romances dos Homens. Quer dizer, Clube do Livro dos Homens, falei errado. Mas ele é o 4º livro do Bromance. E eu acho que é por isso que eu misturei tudo, assim, os nomes. Mas, enfim, eu gosto de pegar uns romances pra ler. Finalmente, é a história do Russo. O Russo é um personagem que tá desde o primeiro livro na história. E ele é sempre muito sentimental, ele chora, ele também é o alívio cômico da história. Ele tinha uns problemas digestivos aí, então ele causa umas cenas muito engraçadas, nos momentos muito dramáticos. E eu tava doida pra saber, a gente sabia que ele era casado, mas a esposa dele nunca aparecia. E a gente sabia que ela era russa também, mas assim, cadê a esposa dele? Só Deus sabe. E aí, finalmente, a gente sabe que a esposa... Quem é a esposa dele, né? A Helena e tal. E a gente agora descobre que o nome dele é Vlad. Quer dizer, no fim do último livro a gente já descobriu que o nome dele era Vlad. E é muito legal. A autora, ela fez, né? A Alyssa K. Adams, ela fez uma super investigação de como um russo atual vive. Tipo, é incrível. Porque eu li assim, esses 2 russos, que são os personagens principais, eles são iguaizinhos ao Sava, igualzinho ao meu marido, né? Tem que tirar o sapato para entrar em casa, as comidinhas que eles fazem, o Cernik, que já apareceu em vlog aqui, apareceu aqui, e aí tem aquele problema de, a gente tem que fazer com ricota porque a gente não tem o queijo original. Tá aqui também esse mesmo problema. Eu achei muito legal mesmo. Ela usa bastante... Ela fala bastante de Pushkin, então isso é muito bom. E ela faz uma crítica aos americanos comuns, assim, porque os americanos geralmente eles não conhecem nada, né, de outros países e tal. Tipo, generalizando, né, não são todos assim, mas vários são assim.
E aí tem um momento que eles citam, né, Pushkin, a Helena e o Vlad. E aí eles falam assim, nossa, quem é esse? E aí o Vlad fala assim, eles são todos selvagens aqui. E aí eles explicam que Pushkin é como se fosse o Shakespeare da língua russa e tudo mais. E eu achei muito legal. Ai, eu bati a mão de novo aqui. Eu achei muito legal. E aí tem toda essa questão, né, de crítica à mídia russa, né, que realmente sofre, tem muita censura lá na Rússia, tem muita perseguição a jornalistas. Então, ela aborda temas interessantes aqui, ao mesmo tempo que aborda as questões amorosas, né, os problemas amorosos que as duas personagens enfrentam. E nessa série de livros, o Clube de Romance, o Clube do Livro dos Homens, o Bromance, eu acho que é Bromance Book Club, o original. Não tem aqui o nome original da série, mas o nome original do livro é Isn't It Romantic? Né? Muito bom. Enfim, eles têm esse clube do livro, que são os homens lendo livros de romance, geralmente romances hot, para entender o que as mulheres querem de seus maridos e namorados e noivos e tudo mais, e para resolver problemas de relacionamento. Então, se rolou aí algum problema de relacionamento, eles acham que eles vão encontrar a solução no livro, o que eles precisam fazer para resolver, né, para salvar o relacionamento lá nesses livros. E então, eles têm toda a sua iniciação no clube do livro e tudo mais. E geralmente, enquanto a gente acompanha a história principal, tem a historinha do livro da vez, do livro que eles estão lendo, que geralmente é relacionado, assim, às vezes não é tão descaradamente, isso é muito bom, é bem criativo, porque é relacionado com o problema do livro em si, que o personagem masculino está enfrentando com a sua personagem, né, feminina, né, com a sua parceira romântica. Então ele tá lendo esse livro, e esse livro vai mostrar uma suposta solução que vai ajudar a resolver esses problemas amorosos que eles estão tendo. E são bem aqueles plots de romance mesmo, assim, o homem que voltou pra cidadezinha pequena depois de 10 anos, e aí de repente a paquera dele tá com um filho que também tem 10 anos, assim, e aí ele descobre que na verdade esse filho esse filho dela é filho dele também, e tem toda essa treta por trás. Isso foi o livro extra do romance anterior, né? Aqui, no do Vlad e da Helena, o romance que a gente vai ter em paralelo, né? O livro de romance que a gente vai ter em paralelo com a história do Vlad e da Helena é o romance que o Vlad está escrevendo, que é o Me Prometa, que ele até aparece na capa aqui, né? Cadê? O Me Prometa é o romance que o Vlad está escrevendo. E é muito legal, tipo, eu acho que se essa autora lançasse só esse livro, só o livro do Vlad, eu com certeza ia comprar, porque é muito bom. É sobre esse jornalista e essa fotógrafa que estão na Segunda Guerra Mundial, e eles estão documentando a guerra, e tem toda essa questão da guerra mesmo, de uma forma séria e tudo mais, mas eles estão meio que apaixonados, mas eles não sabem lidar com esse amor que eles sentem um pelo outro. Ela tem uma paixão anterior que sumiu na guerra, e enfim, é muito legal. Então, eu gostei de absolutamente tudo nesse livro. Eu adoro um romance. Às vezes, ainda mais quando é um romance de qualidade, né? Que é o caso dessa série de livros, né? O Clube do Livro dos Homens realmente é uma série de romance de qualidade. Geralmente eu tenho problemas com romances contemporâneos, romances românticos, né? Contemporâneos, porque eu acho muito bobinho, as personagens femininas geralmente são muito burras e tudo mais.
Eu gosto mais quando é romance, de romance de época, porque aí as protagonistas são mais inteligentes, é tudo mais charmoso no romance de época. Mas a Alicia Kay Adams, com essa série, ela consegue fazer o que as escritoras de romance de época fazem. Só que no nosso mundo atual, com as nossas problemáticas atuais. Então é muito, muito bom. Fica aí uma recomendação de romance. E, bom, né, esse vídeo, como foram só 3 leituras, eu tentei colocar o máximo possível das minhas opiniões sobre essas leituras aqui nesse vídeo. Eu pensei em fazer resenhas sobre todos esses livros, mas não sei como que vai ser. Eu ainda quero fazer um vídeo específico sobre as ligações perigosas ou as relações perigosas. Eu pretendo fazer esse mês. Mas para isso eu ainda tenho que fazer meus estudos. E então, assim, eu não acredito que eu vá fazer vídeo resenha sobre essas 3 leituras aqui. Então, por isso que eu estou sendo mais detalhista nesse vídeo em si. Sobre as leituras atuais. Aqui, o Grande Sertão Veredas. Eu li até a página mais ou menos 150. Então, da última vez, lá no vlog, eu tinha lido até 87, agora eu li até 150. Né? Como eu disse, eu não fui muito leitora esse mês, por motivos imprevistos. E também, digamos assim, que eu estava muito na vibe de estudar idiomas esse mês. Então, no fim das contas, o meu momento de relaxar fora do trabalho, porque eu trabalho com leitura, né? Um dos meus trabalhos é com leitura. E aí um dos meus momentos de relaxar foi pegar e estudar idiomas, né? Fazer um Duolingo, fazer um Drops de alemão. De alemão porque o livro com que eu estava trabalhando esse mês, que assim, é o livro da minha vida, gente. Mas eu não vou poder falar sobre ele agora, porque eu vou falar quando ele for lançado, e ele só vai ser lançado em outubro. E se esse canal estiver vivo em outubro, aí a gente conversa sobre esse livro. Porque assim, esse mês, meu marido queria me jogar fora, eu acho. Porque eu estava igualzinha o pai lá do Casamento Grego. Porque o pai do Casamento Grego é assim: me dê uma palavra, me dê qualquer palavra que eu vou mostrar que a origem dessa palavra é grega. E eu tava assim: me fala qualquer coisa da vida, me fala qualquer coisa da vida que eu vou mostrar que esse livro consegue trabalhar com esse tema, que a gente consegue fazer essa relação. E esse livro, eu estava trabalhando com esse livro lá no meu trabalho, e é um livro original de língua alemã. E eu não sei nada de alemão, só um pouquinho, assim, bem basiquinho. E isso porque a minha banda preferida é alemã, e aí eu só sei umas palavrinhas. Mas aí eu fiquei assim, eu fiquei muito viciada nesse livro. Então eu fiquei assistindo o documentário relacionado aos temas desse livro. Eu fiquei fazendo Duolingo de alemão. Que mais que eu fiz, gente? Que mais que eu fiz, além de ficar pensando sobre esse livro o tempo todo? Bom, eu tava meio que, tipo, bem aquela parte das meninas malvadas, né? Tanto a maior parte do tempo eu estava falando sobre esse livro, e a outra parte do tempo, a pequena parte do tempo lá, eu estava torcendo para alguém falar desse livro. O que geralmente não vai acontecer tão cedo, porque é um livro que não é exatamente popular. Já tivemos edições aqui no Brasil, não sei se elas estão à venda ainda, mas estamos falando de um livro maravilhoso. Eu acho que é realmente o livro da minha vida. Então, assim, eu fui leitora, mas digamos assim que eu não fui leitora no meu tempo livre, exatamente porque o meu outro livro do trabalho realmente exigiu de mim uma carga, assim, emocional e psicológica muito grande, porque esse livro é muito maravilhoso, muito profundo, é de uma magnitude sensacional. E aí, assim, eu não tinha como combinar aquele livro do meu trabalho com a leitura de Grande Sertão Veredas. Me desculpe, Guimarães Rosa, mas não é que são totalmente diferentes. Inclusive, esse livro do meu trabalho, ele é mais para um infanto-juvenil. Eu diria que ele é juvenil, sabe? Eu acho que é mais para adolescentes, mas
é totalmente diferente, é totalmente outra vibe. Mas sabe quando você não consegue combinar as duas vibes, né? Não dá pra combinar as duas vibes e não quer dizer que um seja melhor que o outro, apesar de que aquele outro eu acho que é o livro da minha vida real, oficial, porque fazia tempo, viu? Fazia tempo que um livro não mexia comigo de uma forma tão profunda como aquele. Mas só em outubro que a gente vai poder conversar sobre esse livro. Eu nem sei se esse vídeo tá fazendo sentido. Mas enfim, não pude ser muito leitora, né? Li esses 3 livros, o livro mais complexo ficou para trás. A aldeia de Stepanchkov e seus habitantes, nem lembrei que existe, tá? Nem esqueci a existência desse livro, mas sem culpa. Por quê? Porque eu estava obcecada pelo outro livro. Porque acontece. Aí, esse fim de semana, que já é abril, né, falando das minhas leituras atuais já, né, para abril, os planos de abril, eu comecei a ler O Chamado da Floresta, do Jack London. E esse livro é uma graça, tipo, quer dizer, uma graça fisicamente, né? Porque esses cachorrinhos aqui, ó, estão sofrendo pacas. Mas é muito bom, é o começo, né? É um livro que a gente publicou, sim, aí nesse caso é a editora que eu trabalho, a Texugo. A gente publicou pensando no público jovem, né? Então a gente tem toda essa belezinha de diagramação, ó, que parece uma foto, não sei se vai dar pra ver, mas a parte do cachorrinho é brilhante, ó, do Buck, né? Mas assim, é complexo e é bom pra adultos também, sabe? Tem muita coisa que é sobre o Buck, é o Buck aprendendo a viver, né? Mas a viver, né, nas dificuldades. Mas a gente pega mesmo como um ensinamento de vida mesmo, assim, é sensacional. Então, ainda estou lendo. E aí, na sexta-feira, já em abril, novamente, né, eu encontrei na livraria o talentoso Ripley. Eu tenho um outro livro da Patricia Highsmith aqui em casa, que é Em Águas Profundas. Mas eu queria muito ler esse livro aqui. Aí eu encontrei e aí eu resolvi comprar na livraria mesmo. O preço não estava ruim, eu nem consultei o preço em outros lugares, mas eu já comecei a ler e eu já assisti aquele filme francês. Aí eles colocaram um outro nome, né? E eu esqueci o nome, porque eu fiquei assim, é o talentoso Ripley esse aí. Então eu esqueci, mas é com Alain Delon. E ele, né, maravilhoso, tanto o filme quanto o ator. E aí, então, desde aquele momento, eu já queria ler o livro antes, mas desde ter visto aquele filme, eu queria ler ainda mais, até porque eu acredito que o filme seja só esse primeiro livro e tem toda uma continuação, né? E eu vi lá na livraria que já tinha até o 3º, eu não vi se é só até o 3º mesmo, mas eles tinham até o 3º livro. Que eu saiba são 6, né? Acho que são 6, é uma série de 6 livros, se não me engano. Então eu estou muito animada com abril, com as leituras de abril. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.